Você já ouviu falar do caso Pegasus? Esse spyware que afetava celulares Android e iOS teve características interessantes do ponto de vista da cibersegurança e da sociedade. Eu sou o Renato Buiu, da Veolink, e esse aqui é o CT Cyber, todos os sábados, às 9 da manhã, no canal do CT. Queria agradecer a todos aí pela audiência, pelos comentários e críticas, sugestões. Se inscrevam aí no canal, vocês vão receber muita informação interessante de todos os programas do CT, tem muito conhecimento, muito aprendizado para todo mundo. Bom, eu li recentemente essa notícia de um blog de uma empresa de origem israelense e falava sobre um spyware chamado Pegasus. E me aprofundando um pouco mais na história desse spyware e da empresa dos grupos envolvidos em sua criação e disseminação, é, isso me levou a algum raciocínio interessante em relação a qual que é a questão ética das empresas que vivem de cibersegurança. Então eu queria compartilhar isso com vocês, essa discussão e essa reflexão. Então essa empresa chamada Odix, ou ODX, é uma empresa israelense e o CEO dela, o diretor-geral dela, que cuja foto está aqui, ele publicou nessa revista Forbes, que é uma grande revista da área de finanças, né? Publicou esse artigo que eu achei muito interessante. Então, ele tem um histórico, um background no exército israelense. Ele foi general, se aposentou, e aí abriu essa startup, que é uma startup que tem um produto bastante interessante, eu posso inclusive falar dele em outros programas, é, que é uma tecnologia para remoção de ameaças de arquivos, mais ou menos como um antivírus combinado com algumas outras tecnologias. Mas ele colocou a seguinte provocação aqui. Israel é um país que tem um exército, as forças militares muito fortes e muito arraigadas na cultura do país. Então, muito do que a gente ouve falar de tecnologia na área de segurança vem de Israel e tem origem na pesquisa militar de lá. Os nossos amigos da OGEN estão aí, não me deixam mentir. Então, o que é interessante? Ele falou aqui de um caso que, assim como a empresa dele, tem centenas de empresas, ele lista algo como 300 empresas que trabalham nessa área de cibersegurança e que tem o seu histórico iniciado nas forças militares israelenses. Aí ele cita um caso que eu achei bem interessante, que é o caso da NSO. Então essa empresa NSO, que também teve o mesmo início, ex-militares fundam a sua empresa de cibersegurança com todo o conhecimento, todos os contatos que eles têm da época militar, acabam desenvolvendo um produto interessante, presta um serviço interessante, mas esse caso aqui gerou alguns desdobramentos que é legal a gente refletir, porque vão afetar o nosso dia a dia. Então o que acontece? A NSO desenvolveu um programa chamado Pegasus, e esse Pegasus, qual que é o problema dele? Quer dizer, qual que era a função dele? Infectar um celular, seja ele Android ou iOS, e permitir remotamente, controle remoto do celular, supervisão das ligações, ou seja, verificar todos os arquivos que estão dentro do celular. Então, realmente era um programa, uma aplicação com um impacto muito significativo. Mas a parte mais preocupante é que como ele se propagava, como é que esse Pegasus aí se propagava? Através de uma chamada no WhatsApp. Mas era uma chamada que você não precisava sequer atender. Então, meramente, ao iniciar a chamada, aparecer aquela telinha do WhatsApp dizendo assim, ó, chamada aqui, quer trocar para voz, vídeo, quer atender, quer rejeitar, só de fazer aquilo, o seu smartphone já era contaminado. Então, o impacto, o vetor de disseminação desse malware, o Pegasus, era simplesmente iniciar uma chamada de voz no WhatsApp. Ou seja, praticamente todos os aparelhos com o WhatsApp instalado estavam suscetíveis a ser invadidos por esse malware. A grande questão aqui é que essa empresa não é uma pequena empresa, é uma empresa que tem muitas conexões, muita importância,
E eles não fizeram isso para brincar, para se divertir, como a gente viu já em outros programas, casos desse tipo. Não, eles foram aqui muito comerciais, vamos dizer assim, e venderam, ofereceram esse produto para governos. Então, a gente sabe que na comunidade aí de cibersegurança a gente tem Estados Unidos, China, Israel, Rússia, Coreia do Norte como grandes players, como grandes atores do mundo da cibersegurança, e a NSO é parte dessa história. Então, eles entraram, desenvolveram um programa muito interessante, muito agressivo do ponto de vista de infecção, e aí ofertaram isso para governos, não perderam tempo tentando explorar isso, coisa do tipo. Aí entra uma discussão ética que é assim, eles também fazem o lado preventivo da cibersegurança, então eles também vendem os serviços de prevenção contra intrusões. Tem uma questão ética aí que eles estão vendendo para governos uma ferramenta de ataque, de intrusão, e vendendo para organizações privadas, para pessoas físicas eventualmente, serviço de prevenção, software de prevenção de vírus. Então, gera um desconforto ético. É uma discussão que a gente tem que ter. E aí o que acontece em relação ao Pegasus? Eles venderam, perdão, eles venderam para governos, e os governos não estavam interessados em fazer algum tipo de ransomware e tentar conseguir dinheiro de pessoas físicas de empresas. Não é isso. O governo ele queria, só ia utilizar isso para espionar ou para fazer ações como as que estão listadas aí. Então, o Pegasus, a estimativa foi que, da própria WhatsApp, da Facebook, foi utilizado para acessar aproximadamente 1.400 aparelhos móveis ou smartphones, principalmente jornalistas e ativistas de direitos humanos. Então percebam, a intrusão, o tipo de uso que foi feito desse programa foi muito mais orientado para um tipo de exploração estatal, até questionável aí, né, de antidemocrático, a gente poderia chamar, porque está invadindo os celulares de jornalistas e de ativistas. Então não é uma atividade ética, e foi isso que foi utilizado. E o que gerou, qual que foi o grande impacto disso? Foi que esse tipo de ataque que se deu no final do ano passado, novembro mais ou menos, o grande problema dele é que quando nos Estados Unidos foi aberta uma ação para tentar trazer o grupo NSO para ser responsabilizado pelas ações, pelo uso desse Pegasus, o que a empresa alegou? Ela falou, nós não podemos ser imputados pelo uso dessa aplicação simplesmente porque quem está utilizando esse nosso programa são governos, e aí nós estamos cobertos por uma imunidade legal, jurídica, que é global, que você teria que processar numa corte internacional o governo que está utilizando esse software, e não nós, empresa que fabricamos esse malware. Então isso gera uma arapuca jurídica aí gigantesca. Quem é que é responsabilizado pelo uso por uma invasão feita com esse software? Lembrando que a gente já falou aqui no programa de um outro caso de uma ferramenta desse tipo, também nível estatal, nível governamental, que acabou vazando e sendo utilizada por grupos mal intencionados privados. Então imaginem a extensão que tem um problema de um uso e de uma empresa que tem esse tipo de atividade. Curiosamente, assim, esse mercado ele é estimado em 12 bilhões de dólares no mundo inteiro. Então não é um mercado pequeno, é um mercado significativo e que tem um risco perigoso de ser utilizado de uma forma antidemocrática, uma forma antiética, uma forma criminosa, intencionalmente ou não. Então, quando esse grupo NSO, seus advogados, colocaram tentaram fazer esse argumento nas cortes americanas, várias empresas se movimentaram para tentar rejeitar esse argumento e falar, não, você como fabricante de software, você é responsável sim pelo uso que ele é feito dentro de determinados parâmetros. E aí, curiosamente, ou não, a Microsoft, ela entrou do lado do governo americano defendendo que sim, a NSO deveria ser imputada pelos efeitos desse software. Então isso aqui é um caso
que ainda está em andamento, é um caso bastante interessante do ponto de vista de cibersegurança, vale a pena acompanhar. E esse mercado, essa indústria da cibersegurança em Israel, ela é muito importante. Ela, o tempo todo a gente ouve falar de software que vem de lá, de tecnologia que vem de lá. Então, vamos acompanhando, assim como a gente acompanha os outros, né? Mas é de um interesse bem grande. A gente tem aí alguns contatos que vão tentar trazer mais informações aqui e ir aprendendo com vocês. Bom, o tema de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade aí para me enviar críticas, sugestões, é, comentários. Obrigado a todos e fiquem em segurança. Tchau, tchau.